paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Você é muito bem-vindo aqui conosco nesse dia. Nós vamos aprender mais uma porção da Palavra do Senhor e antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nós estamos aqui para falar da Tua Palavra, aprender de Ti. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos instruindo, abrindo nosso entendimento, coração, para não sermos só ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra, Pai, e guardarmos a Tua Palavra nos dias em que nós vivemos, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ministrar nesse dia a lição de número 11. Estamos aí caminhando para o término, de mais um trimestre, onde nós tivemos lições, estamos tendo lições riquíssimas, de muitos aprendizados para as nossas vidas. E a lição de hoje é a sutileza das mídias sociais. Se é a primeira vez que você está se conectando aqui na nossa escola bíblica, nós estamos estudando nesse trimestre sobre as sutilezas dos ataques de Satanás contra a igreja nesses últimos dias que precedem a volta de Cristo. A forma que ele tem trabalhado de forma sutil em determinadas áreas, em diversas áreas das nossas vidas. Então nós estamos aprendemos cada domingo algo como ele tem trabalhado. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza das mídias sociais, como ele tem se infiltrado também através desta ferramenta que tem sido tão utilizada e benéfica também para os nossos dias. Amém? Nós vamos lá para o nosso texto áureo, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, versículo 1. E a verdade prática desta lição: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é onde está baseado a nossa lição, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós vamos para o versículo 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós estaremos falando sobre o universo online, sobre esta ferramenta utilizada nos nossos dias, que são as mídias sociais, a internet. Tem tido um papel muito importante neste tempo, nesta era que nós estamos vivendo, levando informação, conteúdo, evangelho, mensagens de Deus, mas também precisamos tomar cuidado para que a gente não venha utilizá-la de forma errada, E, na verdade, nós temos que ter o controle, sobre ela e não ela sobre nós. Então, nós vamos aprender hoje, meus irmãos, como nós devemos nos comportar como cristãos nessa era digital, qual tem sido as influências que tem, de uma forma negativa, também que tem trazido de prejuízo para as nossas vidas e como nós devemos vigiar, para a gente continuar usando essa ferramenta
de forma útil e benéfica para o reino de Deus. O nosso enfoque aqui não é para você, para cuidar, né, da internet de uma forma pessoal. Nosso enfoque aqui é como usá-la como cristão e como servos de Deus, né? Esta ferramenta a serviço do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa introdução, meus irmãos. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Neste aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devemos fazer uso das mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Irmãos, que excelente introdução já, aqui abrindo, né, o entendimento para o que realmente a nossa lição quer nos transmitir aqui nessa revista, quer nos transmitir aqui através deste tema sobre as mídias sociais, né? Que nós devemos ter a responsabilidade moral também diante delas, né? Ela em si não é boa e nem ruim, é aquele que faz o uso dela que vai tornar ela boa ou ruim, benéfica ou maléfica para aquilo que está sendo conduzido, né? Então aqui nós como os cristãos temos acesso a essas mídias ainda, né? Podendo expressar sim a nossa fé, podendo ainda compartilhar da palavra de Deus, que nós possamos ter essa sabedoria de utilizá-la de forma benéfica para os propósitos do reino do Senhor, né? E não se deixar usá-la como eu disse. E também, irmãos, vigiar para não trocarmos o mundo virtual pelo mundo real, né? Embora nós vamos utilizar a internet, nós não podemos nos esquecer que nós temos que utilizar a internet para o reino de Deus, para compartilhar da sua palavra, mas trazer as pessoas para o mundo real, trazê-las para o compartilhar da comunhão real da igreja, como igreja, né? E que nós possamos, através dessa revista, irmãos, dessa lição, alinharmos, né? Se está alguma coisa fora, se estamos descompensados em alguma área, alguma utilização de forma equivocada das mídias sociais, que nós possamos voltar, né, a realmente usá-las de forma coerente, consistente, né, que transmita testemunho daquilo que nós somos como cristãos por trás da câmera, né, por trás de um comentário, por trás de uma postagem, porque nós estamos sendo observados, né, em todo o tempo por onde caminhamos, e o nosso testemunho, meus irmãos, é o que vai adiante de nós, inclusive no espaço das mídias sociais e da internet. Amém? Vamos lá para o primeiro tópico. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas.
Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, consequentemente, a igreja também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Então, meus irmãos, ao longo do tempo, a história, o crescimento, aumento da ciência, do conhecimento, foram sendo ampliados as formas de comunicação e os meios de comunicação. Então, hoje nós vivemos a era cibernética. Esta geração, a nossa geração, deu início, começou com a internet, e agora a geração dos nossos filhos já tem um mundo totalmente digitalizado, globalizado através da internet. Hoje você tem o celular na sua mão, você contém a Bíblia, pode conter aí as suas contas de banco, você sem sair de casa, de onde você está, você pode realizar várias tarefas, mandar uma mensagem, mandar um áudio de oração, responder um texto ali, alguém que está precisando de uma ajuda, que está ali precisando naquele momento. Então são partes benéficas da chegada, desta nova geração que veio junto com a internet, desta era digital. Mas nós precisamos ter este cuidado, meus irmãos, que a realidade do universo online, ela existe, você é inserido num contexto, num mundo virtual, porém você não pode deixar se levar de uma forma a perder o contato, com o mundo real, tá? Que isso também é uma das marcas do que o próprio anticristo, com a chegada do anticristo, ele vai utilizar, este meio também, não de forma benéfica, como a Igreja de Cristo tem que usar e precisa usar, mas ele vai usar para controle e ele vai usar também para as pessoas ficarem cada vez mais aprisionadas num mundo virtual, numa realidade que não existe. Porém, quando nós utilizamos essa ferramenta da maneira correta, utilizamos ela e não ela nos utiliza, então ela é sempre benéfica. Então, a forma que foi conduzindo a história, como foi havendo crescimento e também a chegada da ciência, foi crescendo e expandindo a forma, irmãos, de nós podermos enviar mensagens, de nos comunicarmos, de hoje você está aqui, nós estamos aqui no Brasil, mas você pode estar em qualquer outra parte do mundo, nos acompanhando aqui e aprendendo também da palavra do Senhor. Então esse é um ponto importantíssimo, meus irmãos, que é onde talvez nós não poderíamos chegar, e talvez até ver pessoas, ligações online, ligações por vídeo. Está tão avançadas as coisas, meus irmãos, que a gente pode se comunicar, pode manter contato, isso é muito bom. Mas sempre mantendo, os pés no chão e sabendo que nós temos um testemunho a zelar. Com tudo aquilo que nós colocamos na internet, tudo aquilo que nós, de temas que nós debatemos na internet, tudo aquilo que nós falamos na internet, escrevemos na internet, nós temos e continuamos a ter um bom testemunho como cristão. Então não é porque é um ambiente online que nós podemos fazer o que nós queremos, porque ainda nós continuamos vivendo, existindo, nos movendo por Deus, pela sua palavra, obedientes àquilo que o Senhor determina para nós. Então tudo é com ordem e com decência, meus irmãos. Tudo o que é demais não é bom, Temos que ter equilíbrio para usar também este mundo da internet e das mídias sociais em prol do reino de Deus. Vamos lá agora falar sobre os cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas,
para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outras regiões. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os principais básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, Efésios 5,15, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então, cabe uma pergunta para nós, né, meus irmãos? Como estamos usando a internet? Como estamos usando as nossas mídias sociais? Aquilo que eu posto, as fotos que eu posto, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço referência, tem engrandecido e louvado o nome do Senhor? Tem glorificado o nome do Senhor? Não importa se o perfil é seu, pessoal, aquilo que você tem ali colocado, também tem engrandecido o nome do Senhor, tem glorificado o nome do Senhor? As pessoas podem olhar o seu perfil pessoal e realmente ver em você Jesus, o Evangelho, alguém que segue realmente a palavra do Senhor? Então é sobre isso que nós temos que pontuar e pensar ao usar as mídias sociais. E é muito interessante, né, meus irmãos, aqui, na época dos apóstolos, eram tudo por cartas. Então, até a Bíblia, nós temos as cartas de Paulo. Eles escreviam os seus textos em pergaminhos, guardavam, né, em potes de barro, em jarros de barro, para conservação. Então, ali, era essa forma que era a comunicação de uma forma mais rápida, naquela época, era a carta, que foi ali um meio utilizado também para que até hoje chegou a Bíblia, né, até nós hoje aqui, através das cartas que eram enviadas às igrejas, mensagens que eram enviadas, eles se comunicavam dessa forma, mas aí esperavam uma resposta através de carta ou através de um mensageiro. Então, hoje, de uma forma mais dinâmica, nós temos a informação de uma forma mais rápida, né? Nós podemos mandar uma mensagem: irmão, eu preciso de uma oração, você poderia orar por mim? Posso responder agora. Posso sim, meu irmão, vamos orar. Então, é uma forma mais dinâmica de interação, mas que precisa ser sempre supervisionado, né? Sempre pensando como princípio se o nome do Senhor está sendo glorificado, né, meus irmãos? Que, como eu disse aqui, a nossa lição está falando sobre a forma que nós cristãos estamos utilizando. A gente não pode esquecer que temos que também nos conduzir de forma prudente, mesmo no mundo virtual. Ter responsabilidades com aquilo que nós escrevemos. Ali, o mundo virtual não é para ser utilizado para nós colocarmos nenhum tipo de confusão, de criar brigas, intrigas, né? Porque há um ambiente ali que só as pessoas, eu posso falar o que eu quiser. Não, a gente continua tendo uma responsabilidade com aquilo que nós falamos, seja no mundo virtual ou não. Amém, meus irmãos? Então, utilize sim esta ferramenta, né? Porque ela é um avanço da tecnologia, é um avanço. Assim como foi um avanço as cartas, né? As cartas hoje estão muito pouco utilizadas. Na minha época começou os e-mails, que já era um avanço também de você enviar uma mensagem eletrônica e você receber também de forma mais rápida, enviar documentos que às vezes você tinha que ir até um cartório. Hoje você faz uma assinatura virtual, você resolve muitas coisas sem sair da sua casa. Isso tudo proporciona também uma comodidade, né? E um conforto, mas existem também o lado das pessoas que usam também para se fazer valer de dar golpes,
de fazer coisas erradas através deste mundo virtual. Por isso que é necessário, meus irmãos, mantermos a nossa postura e sabermos que devemos ser prudentes no uso das mídias e das redes sociais. Amém? Então, a síntese do tópico 1. O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Bem, meus irmãos, nós vamos agora para o tópico de número 2, que fala sobre os desafios de ser igreja na era digital. Aqui nós vamos falar, meus irmãos, sobre 2 pontos negativos, né, que podem ser trazidos pelo mau uso das redes e nesta era digital, que é a desumanização. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Nós tivemos uma lição somente com este tema. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um local de encontro. Então, meus irmãos, vamos pontuar aqui algo negativo que este mundo virtual pode trazer, tá? Não só para a igreja, para todos. Desumanização. Você ficar uma pessoa que só consegue se relacionar ou talvez se expressar pelo WhatsApp, pela internet, mas quando até está no mundo real, não tem mais diálogo, não consegue ter mais uma interação, não consegue mais sentir a vontade de estar no meio das pessoas, de interagir. E isso pode acontecer também na igreja, em relação à igreja, porque nós temos esse movimento também dos desigrejados que tem trazido esta filosofia de que não há necessidade de estarmos em contato num local específico para nos reunirmos. Porque a igreja somos nós, quando nós nos reunimos como igreja, somos o corpo de Cristo. Não são as paredes, não são formato de igreja, ou porque nós nos reunimos como cristãos num salão que não é igreja. Igreja é o lugar onde os cristãos se reúnem, que são igreja, para buscar a Deus. É algo em comum que a igreja tem. Estar em comunhão, é buscar juntos em oração, é juntos estarmos ali, irmãos, trocando as experiências, um conversando, ensinando e tendo este prazer de estar junto no mundo real. Isto é muito sério, irmãos. Nós temos visto uma geração que consegue rir, mandar carinha de emoticons rindo, né? Mas que por trás daquela mensagem há seres humanos tristes, sem contato com o mundo real, que não têm vontade de sair, andar no meio das pessoas, cada vez mais fechados em si, né? Onde tem acontecido também muitos quadros de ansiedade, depressão, porque este é um ponto negativo que as mídias sociais e essa interação somente no mundo virtual pode trazer. Então, nós como igreja não podemos deixar isso acontecer conosco como corpo de Cristo. Nós somos corpo quando estamos todos juntos.
podemos utilizar a ferramenta, né? Transmitir um culto, uma live, uma aula, né? Uma mensagem. Tantas coisas podem ser utilizadas, mas nós não podemos substituir a comunhão pessoal, presencial, de estar com os nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Este é um ponto negativo que temos que tomar muito cuidado, que como ser humano não é benéfico você ficar só atrás de uma tela de um computador, você fazer tudo que você pode fazer, muitas coisas hoje, irmão. Eu não vou dizer tudo, porque eu posso estar dizer aqui algo que não ainda é possível. Mas eu posso dizer que quase tudo nós podemos fazer hoje sem sair de dentro de casa. Uma compra no mercado, pagar uma conta no banco. Mas, irmão, o abraço, o contato físico, o olhar no olho, o tocar na mão, o sorrir junto, irmãos, é uma coisa muito, muito, muito boa. Isto é humano. Isto é coisa de Deus. Deus nos criou para estarmos juntos. Há pessoas que utilizam, às vezes, as redes sociais, as mídias, a forma de comunicação, até dentro do seio familiar, e conseguem só conversar ali no grupo da família. Mas quando chega todos em casa, não há um diálogo, não há uma comunicação. É cada um vivendo no seu mundo e todos morando numa mesma casa. Então, meus irmãos, isto é nos distanciarmos do que é ser humano, é contato físico, é estar junto. E como igreja, nós também utilizamos essa ferramenta, inclusive a nossa igreja, e utiliza muito esta ferramenta. Mas nós, ao consumirmos isso, meus irmãos, temos que tomar cuidado para não querer ficar só neste mundo virtual e não vir para a comunhão também presencial, o toque físico, o gostar de estar com as pessoas. Amém, meus queridos? Então, este é um ponto, é um desafio, que nós está aqui como um título, desafio, de ser igreja nesta era digital, de continuar, irmãos, sendo humanos, calorosos, como brasileiro que somos, um povo que gosta do contato físico, que gosta de conversar, que gosta de se reunir, gosta de celebrar. Não podemos perder isso. Amém, meus irmãos? Não é a mesma coisa. Você vê um prato de comida aí na tua tela e você comer. Não tem comparação. É a mesma coisa. Você estar com as pessoas não é a mesma coisa que você ver pela telinha, né? É muito bom receber a mensagem, mas nunca deixe esse sentimento dentro de você ir embora, de ter o contato com as pessoas, de interagir com as pessoas, amém? O segundo ponto negativo também para este tempo, meus irmãos, da era digital, o mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Desta forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. E aqui está como referência Mateus 4, irmãos. O oferecimento que Satanás faz ao Senhor Jesus dos reinos deste mundo. Então vamos dar uma pausa aqui também para nós falarmos um pouco sobre isso. Porque tudo que é exposto, irmãos, através das mídias sociais, é visto por muitas pessoas.
né, para aquele quantidade de seguidores que você tem, e há pessoas que têm milhões de seguidores. Então é uma vida exposta ali. Com isso gera muitos elogios, também muitas críticas, mas isto mexe com o ego humano, isto mexe com o eu, né? E há pessoas, por ter, às vezes, vários elogios, pode não saber lidar com isso, pode não ter o emocional preparado, um equilíbrio emocional para isso, tanto receber elogios como receber as críticas, né? Porque são pesos diferentes, mas que podem trazer ruína da mesma forma. Porque o elogio te eleva e você pode começar a achar que você é uma coisa que você, na realidade da tua vida, não é. Isso nós vemos, irmãos, pessoas sendo seguidas que mostram o seu dia a dia e não é uma coisa real. Estão fazendo da sua vida real um mundo virtual, algo que não existe na realidade, para passar para aqueles que estão seguindo, gerar um conteúdo de que tudo é sempre maravilhoso, todo mundo acorda lindo, todo mundo é bonito, não existe dia ruim, né? As coisas sempre dão certo e esta não é a realidade da vida. Por isso que muitos estão aprisionados no mundo virtual, porque lá você vê o que você quer. Eu não quero ver notícia triste, eu vou lá e vejo os vídeos que eu quero só sobre coisas boas. Então isso faz com que você deixe de ter um preparo para a realidade da vida contra decepções, perdas, problemas, como encontrar soluções. Por quê? Porque tudo que é nos fornecido, na maioria das vezes, é um mundo maravilhoso de todos aqueles que têm muitas curtidas, muitos seguidores. Esse sim é um ser humano bem-sucedido. Esse sim é alguém relevante. E nem sempre é isso. Cuidado, irmãos. Cuidado quem você tem seguido nas redes sociais. A quem você tem dado ouvidos. Quem você tem assistido. Para que as coisas do mundo, que acontecem no mundo, práticas mundanas, normas mundanas, a forma que o mundo, o sistema é conduzido no mundo, não se torne tão real para você e natural ao ponto de você não conseguir mais discernir aquilo que está no virtual do que está no real. Então, a nossa mente, irmãos, é um computador avançadíssimo, podemos dizer assim, de uma forma bem simples. É algo que você tem que tomar muito cuidado com o que você manda de imagens, com o que você coloca diante do teu olhar, com aquilo que você tem colocado diante dos teus olhos. Porque vai gerar dentro de você, pode gerar dentro de você intenções, motivações erradas. Até o seu próprio respeito. Você vai ver um irmão lá que tem 5.000 seguidores. Poxa, mas eu só tenho 500, eu só tenho 100, só tenho 50. Quem eu sou? Eu sou alguém relevante? E você é relevante no reino de Deus. Não é o mundo virtual que vai dizer que nós somos relevantes ou não. É o mundo real. Não confunda as duas coisas, meus irmãos. Cuidado com o mundo virtual nesse aspecto. Porque o mundanismo está dentro dele. Não é um mundo que nós podemos utilizar tudo o que é fornecido e absorver todo o conteúdo que é colocado ali. Nós, como cristãos, temos que selecionar. Não posso assistir todo tipo de filme. Não posso assistir todo tipo de série. Porque isso fica na minha mente, fica registrado na minha cabeça. Isso pode me provocar sentimentos e reações e obras da carne que pode ali ir ganhando força no seu dia a dia, na sua vida real. Entendem, meus irmãos? O que isso pode provocar ao lado desses dois pontos, só vamos discutir aqui 2 pontos negativos. Mas há inúmeros aí. De pessoas que querem ganhar a vida de uma forma a passar imagem daquilo que não é. E muitas pessoas do outro lado da tela consumindo esses conteúdos desnecessários e fúteis. E não estamos ocupando a nossa mente em ler um bom livro, que até pode ser contido no seu celular, no seu tablet. O livro
pode ser inserido dentro de um tablet, meus irmãos, e você ler a palavra de Deus. Utilize da melhor forma este recurso desse tempo. Cuidado com o que está sendo feito, com esse aparelhinho que você pega na sua mão, com aquilo que você digita, porque nós não vamos ser julgados no mundo virtual, irmãos. Nós temos um Deus que nos vê no mundo real e também o que fazemos no mundo virtual, né? Eu tenho tido algumas palestras na faculdade sobre o mundo virtual, sobre o metaverso, sobre este mundo que já existe na internet, que existem pessoas que criam ali o seu avatar da forma que querem, e ali também, para eles, é um mundo real, se tornou um mundo real para essas pessoas, né? Só que ali não há lei, ali não há normas, e aí as pessoas entram ali, passam algumas horas, e quando vêm para o mundo real, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se desconectar, porque você tem que se alimentar, você tem ainda um corpo para cuidar. Fora isso, né, meus irmãos, que há pessoas que estão tão envolvidas, que ficam horas e horas e horas e horas, não se alimenta, não cuida do seu corpo, da sua mente, de orar, de buscar, porque estão presas a este mundo. Mas que em nome de Jesus hoje, você possa vencer todos os excessos, meus irmãos, e tudo aquilo que você já absorveu, que não veio da parte de Deus, que isso seja, irmãos, em nome de Jesus, vencido. Vença, em nome de Jesus, porque tudo é para a glória de Deus. Então, guarde isso, irmãos, esses dois aspectos negativos que, como igreja, como cristãos, nós temos que vencer nesse tempo, a desumanização e o mundanismo da esfera digital. Amém? A síntese do tópico 2. O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Amém? Vamos para o tópico de número 3, meus irmãos, a igreja e os pecados virtuais. Nós vamos falar de dois aqui, irmãos, sensualismo e o narcisismo. O sensualismo, a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, o Instagram, o Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos de pecado. Romanos 6, versículo 13 e 14. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Não podemos esquecer, meus irmãos, que continuamos crentes. A nossa busca pela santidade de Deus e também o testemunho de Cristo tem que também ser demonstrada nesses espaços. O sensualismo. Irmãos, nós como cristãos, né, e eu falo para homens e mulheres independente, temos que ter cuidado com o que postamos, as nossas fotos, com tudo aquilo que nós expomos da nossa vida particular também na internet. Fotos sensuais, como foi ditas aqui. Isto leva, além de você expor, né, da sua parte algo que você não poderia, né, expor publicamente, você está também fazendo com que outras pessoas, ao olhar, também pequem com isso. Nós estamos aqui, o comentarista mesmo disse, os cristãos não estão usando as mídias sociais de forma correta neste tempo, né? Podemos, irmãos, como Paulo disse, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você pode fazer o que você tem liberdade, irmão. O cristão, ele é livre, mas o cristão sabe até onde ele pode ir.
até onde ele pode se expor, até onde ele pode expor alguém também, né? Porque as pessoas às vezes utilizam o seu celular para gravar um vídeo, um local que ele está, e às vezes, né, as pessoas são filmadas às vezes sem perceber, sem querer, e tudo isso nós temos que tomar muito cuidado. É muito delicado, irmãos. E aqui o próprio comentarista coloca como pecados virtuais, e há um trecho aqui na minha revista que diz assim, ó: a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Você pode semear o que for no mundo virtual, mas vai trazer problemas também, depende da tua semeadura para o teu mundo real. Tá, meus irmãos? Não tem como viver 100% no mundo virtual. Uma hora você vai ser chamado para a realidade, né? Há ainda algumas leis, né, que têm que ser obedecidas no mundo virtual. Algumas punições, né? É muito difícil, né, ser uma punição no mundo virtual. Isso eu falo em normas humanas mesmo, de leis humanas que existem, justamente porque tem pessoas que criam seus perfis, né, fakes, como é dito, para que possam usar de forma sem consciência, né, para fazer o uso da pior forma da internet e das redes sociais. Então, cuidado, irmãos, cuidado com esse que é um dos pecados que está mais sendo aí expostos, que é a sensualidade que pode ser transmitida, né, também acontecer também pelo mundo virtual. E o narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo, como Paulo escreveu lá na carta para Timóteo, 2 Timóteo 3:2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo se mostrar de aparecer, até mesmo ser admirado, é visto em um adolescente algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Irmãos, vamos ponderar algumas coisas aqui, antes de nós entrarmos no que é o entendimento do narcisismo. Então, missionário, eu não posso compartilhar nada nas minhas redes sociais sobre um lugar que eu fui passear, um lugar legal que eu conheci, alguém que eu conheci, que eu reencontrei, e aí eu tirei uma foto, coloquei nas minhas redes sociais. Eu não posso fazer isso? Isso, o que for, é saudável, meus irmãos? É saudável. O que nós estamos falando aqui é sobre os excessos, do excesso da necessidade de expor tudo que se faz, né? De quando isso chega ao ponto de mexer com quem você é, de achar que você só é alguém e as pessoas só vão te dar algum valor se você expor tudo que você tem, tudo que você compra, tudo que você faz e expor isso como um troféu, né? Como uma promoção de você mesmo, que é o narcisismo, tá? Não acontece só na esfera virtual, acontece no mundo real também. Mas a exposição, tá? Que é o que nós estamos pontuando aqui, meus irmãos, atinge, vamos dizer assim, muito mais alcance do que você sem o celular na mão, né? E é isso que esta geração tem vivido. Um tempo de apreciar a ele mesmo, de expor tudo que ele faz,
e achar que tudo que ele faz é muito relevante, né? Mas é uma geração que tem tudo nas mãos, mas estão amando só a si. Então, cai um pouco, irmãos, até na desumanização, né? De pensar no próximo, de se preocupar com o próximo como agregar algo de bom ao próximo. Não expor algo que eu estou fazendo para o outro sentir que ele não faz e não tem o que eu tenho. Isso são motivações erradas, né? Que te leva ao narcisismo, a cultuar o seu eu, a querer sempre expor e estar acima de alguém, porque você sabe que aquele alguém não tem, talvez, a possibilidade de estar no local que você está, ou a possibilidade de adquirir algo que você está adquirindo, ou de estar com uma pessoa que naquele momento você está. Então, cuidado, meus irmãos, com as motivações. Cuidado. Cuidado, porque nós podemos perder o nosso coração aí. E a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, guardá-lo, porque dele procede todas as saídas, fontes de vida, né? Para ele sair, bombear um sangue, né, para o seu corpo, não pode ser algo contaminado. Então, quando nós entendemos ali na palavra de Deus que fala coração, é o centro de tudo que que te motiva a fazer algo e o que te leva a fazer aquilo, por que você faz aquilo. Então, é algo que nós temos que pontuar, sim, para os dias de hoje, como igreja. Amém, meus irmãos? É algo que começa pequeno, começa imperceptível, mas depois você se torna viciado em exposição. Um viciado em estar com o celular a todo momento. Não consegue se distanciar de um celular para fazer uma alimentação. Né? E eu posso dizer uma coisa, é muito bom, é muito gostoso registrar momentos, né? Mas eu posso dizer que isso já aconteceu comigo, que os melhores momentos que a gente passa, a gente até esquece de registrar. Porque tá tão boa a comunhão, tá tão bom falar das coisas de Deus, tá tão gostoso o ambiente, que você até esquece de registrar aquilo. Por quê? Porque você está vivendo aquilo. Amém? Uma coisa é você registrar, outra coisa é você achar que você só está vivendo se está registrando. Isso faz com que traga para você até malefícios para a sua saúde mental, espiritual e também física. Bem, meus irmãos, vamos nos cuidar e vigiar como igreja contra esses pecados, né, que podem ser também trazidos por este tempo usando essas ferramentas. Síntese do tópico 3, a sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. E o último tópico, irmãos, as mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16:15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, como eu já até li. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então, meus irmãos, as mídias sociais podem e devem ser usadas para o ID de Jesus. Use mesmo, irmãos. Em relação a isso, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, nas mídias sociais, nas suas redes sociais. Utilize
faça vídeos falando da palavra do Senhor, faça vídeos compartilhando do testemunho da tua vida. Isso é muito importante, isso tem chegado a vidas, irmãos. Quantos testemunhos nós temos aqui, recebido e ouvido, de irmãos que nos acompanham aqui na nossa escola bíblica, de irmãos que ouvem um testemunho, que assistem um culto, são tocados pela palavra, aceitam a Jesus também pela internet, se firmam, conhecem ali a palavra por um vídeo, por uma mensagem, por um versículo postado na sua rede social. Então, há uma seara virtual. Não é que o que nós estamos pontuando aqui, falamos das coisas que nós devemos tomar cuidado, não é que você não pode utilizar, não, irmãos. Vamos utilizar. E como vamos? Como cristãos, nós temos mensagem, irmãos, e conteúdo de qualidade para colocar no mundo virtual. Que isto é raridade. É raridade. As pessoas têm tentado extrair do mundo virtual riquezas, chegar em algum ponto aí de seguidores para ter também sua parte monetizada, e não é. Isso pode acontecer, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal para nós cristãos é que o reino de Deus seja expandido usando todas as ferramentas possíveis que temos acesso. E a internet é uma delas. Então nós falamos sobre a seara virtual, se semear a palavra, quem dá o crescimento e continua trabalhando nos corações, ele é real, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele continua visitando vidas de forma pessoal. Busque e queira um relacionamento com Deus através do seu Espírito Santo de forma real. Queira mais. Queira estar buscando a presença do Espírito Santo de Deus, que é real na minha e na sua vida. E vamos falar do pastoreio virtual. Outra coisa importante, proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar este novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Irmãos, é uma ferramenta poderosa. Não podemos achar que eu não vou utilizar porque outras pessoas utilizam de forma errada. Não, vamos utilizar como igreja da forma correta, de uma forma saudável, de uma forma eficaz, pensada, irmãos, programada. Utilizar com sabedoria, aqui mesmo os próprios grupos de WhatsApp, ao qual temos interação com outros irmãos, grupos de oração, né? Irmãos, tem inúmeras possibilidades que podem ser feitas e utilizada, né, como uma ferramenta em prol do reino de Deus, em prol também do pastoreio virtual, ou seja, o cuidado, né, com as vidas, através também das mensagens, né, das boas-vindas, do mandar uma palavra, uma reflexão. Tudo isso é muito bem-vindo para o mundo virtual. Amém, meus irmãos? Quantas coisas boas podemos e devemos fazer, mas precisamos pontuar isso. Lembre-se, tá? Isso são algumas coisinhas que eu pontuei para essa lição. Lembre-se que no espaço virtual você é conduzido a gostar de certas coisas. Então, cuidado nesta condução. Cuidado para não ser induzido a ir para lugares e direções equivocadas. Continue mantendo o seu testemunho, seus posicionamentos, seus valores, mesmo no mundo virtual. Conduza e não seja conduzido.
Não se torne um produto das mídias sociais. Porque, irmãos, eles querem nos jogar a todo momento informações, situações, coisas para você consumir. Também é um outro ponto que não está aqui, mas também o consumismo que pode gerar. Vigilância nessa área também, desse bombardeio de informações e facilidades que a internet proporciona nessa área. Como pais, supervisionar, meus irmãos, o tempo que os nossos filhos ficam neste mundo virtual, para que eles não se percam no seu emocional, que eles não se percam da realidade da vida que eles vão enfrentar todas as vezes que vão sair das suas casas para uma faculdade ou para o trabalho, né? Com quem eles forem interagir. Bem, meus irmãos, vamos aqui, anote, você que pode queira anotar, alguns versículos com alguns temas, vou dar as referências, que é a nossa leitura diária, para que você possa também meditar ao final desta lição. Não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. João, capítulo 17, versículo 15 e 16. É preciso testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. Atos 1:8. Nós somos testemunhas aonde nós estivermos, irmãos. A carta apostólica como instrumento de evangelização. 1 Coríntios 5:9. Colossenses 4:16. 2 Pedro 3:15. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. João 20:27. Evitando o pecado nas mídias sociais. Romanos, nós citamos, Romanos 6, versículo 13 e 14. Cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. 2 Timóteo 3:2. 3 João 1:9. E agora vamos para a conclusão, irmãos, da nossa lição. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras. Mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que nós possamos usar com cada vez mais sabedoria esse espaço maravilhoso que é a internet para nós semearmos a palavra. E eu convido a você também a compartilhar essa aula com alguém. Compartilhe com alguém aulas anteriores, passe os links dos cultos, também aqui na página da nossa igreja, tanto no Facebook como no YouTube. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.